Falando agora do jurista Paulo Aires Barreto. Como o senhor começou a sua carreira acadêmica? Poderia citar os juristas que influenciaram o seu caminho? Olha, eu tive o privilégio de ter excelentes influências na minha trajetória acadêmica. Eu me formei na São Francisco e fiz, juntamente com a Faculdade de Direito, fiz a Faculdade de Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas. Isso se encerrou em 1984 e durante 8, 9 anos eu me dediquei à advocacia sem grandes pretensões acadêmicas. Nesse entretempo eu cheguei a cursar o chamado curso de especialização do professor Ives, que se realizava lá no Sumaré, e portanto tive ali naquele primeiro momento a influência da sua escola, da escola do professor Ives. Mas eu tinha tido aula no graduação com o professor Geraldo da Liva, foi meu professor lá na USP, e era muito amigo do meu pai, o escritório dele inclusive era próximo aqui do nosso, havia trabalhos em conjuntos entre os dois escritórios. E numa oportunidade o professor Geraldo me perguntou como estava o meu mestrado. E a resposta foi objetiva, ele não está, como de fato eu não estava mesmo. Mas ele me incentivou muito fortemente a buscar este caminho e eu então participei do processo de seleção subsequente, sob a influência então do professor Geraldo e do meu pai, que realmente sempre foi meu grande paradigma na vida nessa matéria. Era alguém que escrevia muito bem, falava muito bem, portanto eu olhava para ele e falava assim, eu quero ser assim quando crescer. E aí então, dentro dessa dualidade, Aires, Geraldo, eu fui à PUC de São Paulo, acabei sendo selecionado pelo coordenador do pós-graduação à época, que era o professor Paulo Baldo Carvalho, a quem eu conhecia por este ambiente comum, mas conhecia de vista, não sequer o conhecia pessoalmente, né? E ingressei no mestrado, em 1995 foi o ano que o professor Geraldo faleceu, e me tornei orientando do professor Paulo de Barros Carvalho. Aí fiz o mestrado com ele neste período, subsequentemente o doutorado também orientado pelo professor Paulo de Barros Carvalho. Em 2008 defendi a livre docência na USP, numa banca da qual me orgulho muito, composta pelo professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, pelo próprio professor Paulo de Barros Carvalho, professor José Souto Mauro Borges, professor Roque Carrasa e o professor João Maurício Deodato. E aí naquele mesmo ano, 2008, eu já no final do ano, em dezembro, eu disputei um concurso de ingresso lá na USP e acabei conseguindo êxito e me tornei professor associado da faculdade, na medida em que eu já era livre docente nesta oportunidade. Portanto, estou lá há 10 anos e hoje eu tenho o privilégio de dizer que divido a turma do graduação com o professor Paulo de Barros Carvalho, professor emérito pela USP, emérito pela PUC e meu orientador sempre. Dentro da sua notória trajetória profissional e acadêmica, que sonhos e metas ainda existem para serem realizadas? Primeiro, uma constatação: se eu voltar no tempo e pensar em tudo aquilo que acabou acontecendo ao longo destes 20 anos, 30 anos, eu sou obrigado a concluir que eu já alcancei muito mais do que eu imaginava poder alcançar. Acho que muitas coisas boas aconteceram na minha vida acadêmica, portanto, sou muito feliz por esse processo todo que se deu. Foi um processo trabalhoso, difícil, mas que teve bom êxito. E exatamente por ser orientado pelo professor Paulo, tê-lo como um grande paradigma, um grande exemplo, né? Eu vejo essa intensidade de atuação, não para de
pesquisar, de produzir, de desenvolver novos projetos, e isso para mim é também um guia certeiro, ou seja, tenho procurado ficar constantemente em produção, inquieto com os temas, escrevendo livros e, portanto, espero ainda produzir mais algumas obras aí no direito tributário, continuar debatendo esse assunto nos mais variados auditórios aqui no Brasil e fora do nosso país. Eu acho que são esses os desafios que se apresentam para os próximos anos. Falando em livro, o senhor acaba de atualizar a obra do seu pai, ISS na Constituição e na Lei, para publicação pela editora Noesis nos próximos meses. Poderia dividir conosco as emoções e as dificuldades desse trabalho? Olha, são realmente é uma atividade que gera essa dualidade de sentimentos, né? Eu nunca escrevi sobre ISS, ou seja, por estar aqui no escritório há muitos anos, junto com o meu pai, ou seja, eu vim para cá em 1990. Então fiquei aí ao lado dele 27 anos. E nesses 27 anos estudamos muito o ISS, eu aprendi muito sobre o ISS com ele, trabalhamos nos mais variados casos, em diversos pareceres, ou seja, o ISS foi sempre um imposto do meu dia a dia, mas como ele era o papa do imposto, eu sempre tive o cuidado, o respeito de não escrever sobre ISS. Até porque se eu fosse escrever algo similar àquilo que ele já houvera escrito, não teria condição de fazer isso melhor do que ele houvera feito. Se fosse para escrever algo diferente, criaria inclusive um problema familiar. Então eu optei por escrever sobre imposto sobre a renda, sobre contribuições, sobre planejamento, outros temas que não o ISS. A obra dele é uma obra preciosa, uma obra que tem um acatamento bastante importante. Eu acho que a melhor homenagem que eu posso fazer a ele depois da sua partida é exatamente a de deixar a sua obra viva, a sua obra intensa, a sua obra atual, e este propósito foi abraçado com muita responsabilidade, com muita preocupação, mas acredito que eu tenha conseguido aí fazer essa atualização, mantendo toda a estrutura de raciocínio exposta na obra e ainda tomando o cuidado de preservar o seu texto original, fazendo os comentários em apartado ao longo do livro, de forma a permitir o conhecimento por parte do leitor, a todo instante, daquilo que foi escrito pelo professor Aires, daquilo que está sendo só objeto de atualização por minha parte. Isso se deu num momento de alta tensão no imposto. O ISS sofreu uma ruptura institucional muito forte no ano passado, portanto o desafio não foi pequeno. Eu cheguei a brincar, né, que olhando para essa legislação mais recente, Lei Complementar 157, talvez seja a única perspectiva positiva em relação ao falecimento do meu pai, né? Eu posso dizer, olha, que bom que ele faleceu antes, porque ele não sofreu em ter lido e ter tido que interpretar e aplicar uma legislação tão errática, tão problemática, tão cheia de problemas estruturais, uma legislação que briga com 50 anos de ISS e cria uma série de conflitos que não poderia ter criado. Por fim, quais palavras ou até mesmo conselhos que o seu pai, o Dr. Aires Barreto, lhe deu e que o senhor poderia compartilhar com seus alunos e admiradores? Olha, meu pai sempre cobrou de mim, desde tenra idade, a leitura, o estudo,
Portanto, esse foi sempre um ensinamento, um incentivo bastante constante. E ele fazia isso por provocação, mas fazia também por demonstração. Dificilmente você encontrava o professor Aires no momento de lazer, ou no momento que estivesse em casa sem uma atividade específica, em que ele não ocupasse lendo um livro, uma obra técnica, ou mesmo um livro fora do direito tributário. Ele estava sempre se atualizando, sempre lendo, sempre desenvolvendo o seu raciocínio dentro e fora do direito. Então o exemplo foi muito forte e me parece que este é o caminho natural para quem quiser se aprofundar neste ou em qualquer outro ramo do direito. Ou seja, um estudo direcionado, bem pautado por categorias de teoria geral do direito, e daí essa nossa proximidade com a escola do professor Paulo Góes Carvalho, que tem essa aproximação com a teoria geral, com a filosofia do direito, com a linguagem, todas elas muito fortemente entrelaçadas, dando um instrumental teórico fortemente consistente ao estudioso direito tributário, para que os desdobramentos sejam sempre consistentes, bem estruturados. Dá muito trabalho, é um esforço ingente, mas o resultado é gratificante. Professor Paulo, gostaria de agradecer a sua participação no Intelecto News. Eu é que tenho que agradecer muito essa oportunidade, as perguntas instigantes, provocativas, e que me fizeram refletir sobre o meu livro mais recente, sobre toda essa minha trajetória de vida. Agradeço muitíssimo.